A IA nasceu de uma frase estranha. Atenção é tudo que você precisa. Isso foi um estudo em 2017. E o que tem dentro dele explica muita coisa que quase ninguém te conta. A IA definitivamente não pensa. A IA faz outra coisa. E quando você entender o que é, você vai parar de usar a IA como a maioria das pessoas usa, de forma errada. Fica comigo até o final, porque o que mais importa sobre o porquê a IA às vezes te engana tá no final. Meu nome é Alex Guimarães, eu trabalho com tecnologia há mais de 20 anos e hoje sou especialista em IA numa das maiores empresas do Brasil. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do meu sobrinho, que estava comentando comigo que a maioria das pessoas não sabe para que a IA foi criada, né? Não sabe exatamente o que é a IA. Então esse vídeo eu tenho a intenção de explicar isso no detalhe. Bora resolver isso? Se inscreve aqui no canal, já clica no curtir para esse vídeo e bora para a explicação. Então, se você usa computador há um certo tempo e tentava traduzir coisas na internet aí há uns anos atrás, quando você usava um tradutor, né, online, você colocava lá a frase e a tradução saía toda torta, meio sem pé nem cabeça. Né? Por que isso acontecia? Porque o computador, ele lia a frase palavra por palavra, como se ele lesse a primeira palavra, traduzisse, a segunda palavra, traduzisse. E quando chegava no final da frase, ele não sabia o que tinha lido na primeira. Então, esse foi um problema que ninguém resolveu por muito tempo, e isso travou a tecnologia por bastante tempo. Mas isso foi até 2017. 8 pesquisadores do Google resolveram esse problema e lançaram um artigo com aquela frase estranha que eu comentei no início: atenção é tudo que você precisa. Eles resolveram esse problema de uma forma genial, e consistia em, ao invés de o computador ler palavra por palavra, ele prestava atenção naquilo que era importante da frase. Vou dar para você aqui um exemplo simples. Olha a seguinte frase: o gato subiu no telhado e caiu. Quem caiu? O gato. Para você parece óbvio, mas para o computador ele não sabia o que era gato. E essa invenção de 2017 deu para o computador uma sacada genial, que é o entendimento do que se refere ao gato dentro dessa frase. Parece uma coisa bem simples, mas isso é a base de tudo que você usa hoje. ChatGPT, Claude, Gemini, tudo é baseado nisso. Isso foi a maior sacada de inteligência artificial dos últimos anos. E é a maior sacada de inteligência artificial de todos os tempos. Então, para o computador entender cada palavra, ele transforma cada palavra num conjunto de números e posiciona esses números num mapa gigante. E palavras que têm um significado parecido ficam próximas desse mapa, e palavras que têm um significado diferente ficam distantes. Por exemplo, gato fica perto de felino, mas fica bem longe de geladeira. E não é à toa que eu estou usando o exemplo de gatinhos. E aí vem a parte mais linda, que é o seguinte: quando o computador endereça a palavra gato, ele descobre que ele endereça a mesma palavra em outro idioma, em inglês, próximas, no mesmo lugar. Então, o computador ele não precisa de um idioma para poder encontrar as informações, para poder raciocinar. Ele raciocina utilizando números. Quando o computador faz isso, ele acaba entendendo que a palavra gato em português e cat em inglês significam a mesma coisa. Então o endereço acaba sendo praticamente o mesmo. A IA, não importa o idioma, o significado vira um número, e o número é o mesmo. E é por isso que a IA consegue trabalhar em qualquer língua. Ela não pensa em português, ela pensa em significado. E como que a IA, então, usa esses números? Né? Ela calcula muito. Por trás de tudo que você está vendo acontecer quando está usando a IA, tem muito cálculo, milhões de cálculos que estão por baixo de um motor que a IA utiliza para poder prever cada próxima palavra. Então, você não precisa de entender de matemática, nem eu fico fazendo conta na mão, mas é bom você saber que por trás de cada resposta bonitinha que você vê, tem um motor gigante calculando milhões de coisas. Não é mágica, é matemática. É matemática numa escala que a nossa cabeça nem consegue imaginar. E tudo para fazer uma coisa só, que é prever a próxima palavra. E uma parte dessa tecnologia você já tem aí no seu bolso há um tempão. O autocorretor do celular, ele faz isso. Quando você escreve bom, ele prevê que você vai completar escrevendo o dia. Só que a IA é isso numa escala muito maior, né? Uma escala potencializada. E a diferença de escala é porque o seu corretor, ele viu pouca coisa. Ele tem um treinamento pequeno.
A IA, ela viu tudo que tem na internet, todos os livros, todas as informações possíveis foram utilizadas para treiná-la. Por isso, ela acerta tão bem que até parece que pensa, mas ela não pensa, ela prevê. E agora, a explicação que eu te prometi lá no início. Por que que às vezes a IA te engana com tanta confiança? E tem tudo a ver com essa palavra que eu usei, que é prever. Quando a IA prevê, ela pode prever errado. E aí, ela te entrega aquela resposta errada com a maior certeza do mundo. Esse tipo de previsão errada tem até um nome. Quando a IA faz uma previsão errada e entrega a resposta errada, nós chamamos de alucinação. Então, ela não está mentindo para você, ela só fez a previsão errada e ela previu mal. E por isso, 3 coisas mudam quando você entende isso. Primeiro, você para de ter medo, porque não é uma mente mágica, é uma ferramenta e prevê muito bem. Segundo, você sempre confere o que ela te entrega, porque você sabe que ela pode prever errado e com muita confiança. E o terceiro é que você entende que dar contexto é tudo. Quanto você mais explica o que você precisa, dá um contexto sobre aquilo que você está fazendo, melhor ela vai prever. Então, para resumir, a IA nasceu para resolver um problema de tradução. Ela funciona prevendo a próxima palavra e pode responder com muita confiança, mesmo estando errada. Então, não tem mágica, não é um cérebro, não é um robô do futuro, é uma ferramenta. Talvez a ferramenta mais poderosa que a gente já teve. Mas quem manda é você. Então quero agradecer aqui publicamente, né, o meu sobrinho. Obrigado por ter me dado essa ideia. Foi um baita tema. Eu gosto bastante de falar sobre isso. E se você também gosta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curte aqui que ele também chega para mais pessoas que às vezes usam o IA ou até tem medo de usar porque acha que é uma coisa de outro mundo, mas precisa de entender que é só uma ferramenta e que a gente precisa usar ela exatamente desse jeito, como uma ferramenta. E deixa um comentário aqui embaixo, me conta se você já sabia que a IA prevê a próxima palavra ou se isso te surpreendeu, se isso é novo para você. Então, clica no curtir, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, @AlexExplicaIA. E eu vejo você no próximo vídeo.